The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 168. A vista do céu. Ponto de vista de Alfred Varenne. Não me surpreendeu quando o ancião Radias veio me visitar, contando como ele trouxera para casa um menino humano. Eu estava familiarizado com sua bondade, eu também recebi sua boa vontade, afinal de contas. Ele me tirou das ruas cruéis das cavernas superiores, me dando comida e abrigo em sua própria casa. Tratando-me como se eu fosse seu sangue, ele me ensinou a ler e escrever, depois de descobrir minha inclinação natural para a magia, até me ensinou o básico da manipulação de mana. Mas mesmo assim, eu fui cauteloso. Crescer sem um lar ou família me ensinou a desconfiar de todos. Sempre houve um pensamento incômodo de que talvez esse homem estivesse apenas me apoiando para me vender um dia. No entanto, esse não foi o caso. Os anos se passaram alegremente e minhas suspeitas se evaporaram há muito tempo, passei a me considerar seu filho. Depois de me formar como um dos maiores conjuradores do Instituto Ertornon, localizado na capital de Vildoral, fui escolhido para ser um dos aprendizes que se tornariam os futuros guardas da família real. Os Grisunders eram gananciosos e desprezados por toda a sua raça, sempre descontentes com a forma como eram vistos, inferiores aos humanos e elfos. Mas eu servi o rei e a rainha fielmente com o mais alto respeito, isso é o que Radias me ensinou. Depois de décadas servindo a família real com fidelidade, houve uma conversa sobre a escolha das próximas 2 lanças e eu me tornei um dos candidatos. No começo, planejei abandonar o torneio privado. Se eu quisesse minha vida vinculada a alguém, seria para ninguém além de Radias. Radias tinha respeitado essa decisão até o dia em que ele trouxe para casa o garoto que ele chamou de Elijah. Sem me dar nenhum detalhe de como ele se deparou com uma criança humana, Radias me pediu para ser uma lança que servisse fielmente à família real. Eu argumentei, dizendo que os Grisunders não eram aqueles que eu desejava ligar minha vida, mas Radias assegurou, com a máxima confiança, que seria apenas temporário e que eu estaria ligado a ele no final. Eu tinha aprendido servindo como guarda para a família real, que os Grisunders estavam no poder desde a criação de Dar, mas Radias de alguma forma era capaz de garantir o contrário. Ele era o homem que eu respeitava como pai e salvador. Mesmo se eu desobedecesse ao rei, eu não desobedeceria a Radias. Mais uma década se passou e o menino humano cresceu sob os cuidados de Radias, e pela primeira vez na história, as lanças foram apresentados em público. Radias era gentil, mas também um homem que, apesar de seu amor por seu povo, mantinha seus pensamentos para si mesmo. Ele nunca me disse o que quis dizer, quando falou que minha ligação de alma com os Grisunders não era permanente. Ele nunca me disse por que ele manteve nossos laços em segredo do menino. Ele nunca explicou exatamente quem foi que lhe falou que esse garoto deveria ser o salvador dos anões. Você está quieto, Alfred? Disse Radias do outro lado da grande sala circular. Qual é o problema? Nada, meu senhor. Eu ergui meu olhar longe da janela e enfrentei o homem que me criou. Alfred. Eu lhe disse para me chamar de Radias quando estivermos sozinhos. Ele repreendeu gentilmente. Agora sente-se. Tome uma bebida com este velho. Eu envelheci também. Eu me sentei na frente dele, recebendo uma taça. A visão da lua é magnífica, não é? Ele suspirou depois de tomar um grande gole de sua taça que parecia minúsculo em sua grande mão. É sim. Eu concordei. Que equívoco ignorante feito por humanos e elfos. Eles acham que só porque vivemos no subsolo, preferimos cavernas ao invés de edifícios. Com aqueles vendáveis insuportáveis que cobrem toda Dar, eles não pararam uma vez para pensar que não construímos torres altas e prédios porque não conseguimos. Eu balancei a cabeça, olhando pela janela mais uma vez depois de tomar um gole. Ignorância leva a falsas suposições e interpretações.
Essa é uma grande verdade. Mas os tempos de mudança estão sobre nós. Radias traçou a cicatriz escorrendo pelo olho esquerdo. Chegou a hora, meu filho. Estendendo a mão por cima da mesa, Radias gentilmente agarrou meu pulso, apertando sua mão sobre a minha. Há dúvidas ou hesitações nublando sua mente? Nenhuma. Pai. A palavra parecia estranha para mim. Eu nunca disse isso em voz alta, apesar de sempre pensar. No entanto, eu sabia que me arrependeria se não dissesse antes que meu tempo acabasse. O canto dos olhos de Radias se enrugou em um sorriso gentil quando ele segurou minha mão com firmeza. Bom. Meu único arrependimento é que você não estará aqui para ver o triunfo de nosso pessoal. Se você tivesse sido ligado a mim ao invés daquele Azura. Eu balancei a cabeça. Há algumas coisas que não podemos mudar. Mas há uma coisa que eu queria que você soubesse. O que seria? Eu conheço as suas ambições para o nosso povo, mas não é por isso que estou fazendo isso. Nosso povo foi o que me desprezou e me espancou enquanto eu estava nas ruas. Eu só quero que você saiba que a razão pela qual eu posso fazer tudo isso sem dúvida é porque é o que você deseja. Fechando seu único olho que enxergava, Radias assentiu devagar. Bom filho. Muito bem. Ponto de vista de Arthur Levin. Me sentei na beira da minha cama, removendo o broche que segurava meu cabelo para cima. Meu vínculo soltou um grunhido suave de reconhecimento antes de voltar a dormir, me deixando na silenciosa paz da noite. A voz de Tess ecoou na minha cabeça, suas palavras entrando em conflito com minhas prioridades. Para te dizer que te amo de novo. Repeti suavemente para mim mesmo. Havia apenas algumas coisas que eu realmente queria nesta vida. Não foi fama, poder ou riqueza, eu tive isso e muito mais durante a minha vida anterior. O que eu queria, e a razão pela qual eu estava lutando nessa guerra, era simplesmente envelhecer com meus entes queridos, algo que eu não era capaz de fazer como Grey. Por isso, eu estava disposto a ir contra quaisquer inimigos, Azuras ou não. Minha única dificuldade era lutar contra a tentação de abandonar tudo. Houve momentos em que eu queria apenas fugir para a borda da clareira das bestas com Tess e minha família. Minha ganância frequentemente questionava cada um dos meus movimentos. Esta não é a sua guerra, Arthur. Suas pernas estão quase aleijadas e você tem cicatrizes em todo o corpo. Você não fez o suficiente? Você está lutando pelo seu povo novamente. Você fez isso em sua última vida e viu onde isso te trouxe? Deixando escapar um suspiro, percebi por que eu estava constantemente afastando Tess para longe, dando-lhe desculpas ou respostas indiretas adiando nosso encontro futuro. Eu estava com medo. Eu estava com medo de que, se eu a deixasse entrar, minha ganância se tornaria incontrolável, medo de que eu jogaria fora de Katen para salvar os poucos que eu realmente amava. O tempo gotejava enquanto eu estava perdido em meus pensamentos e quando percebi, o sol nascente, coberto sob as nuvens, deu ao céu um tom alaranjado. Removendo o traje luxuoso que estava usando desde o evento na noite passada, coloquei uma camisa confortável e colete, enfiando as pontas da minha calça em minhas botas antes de colocar uma capa grossa sobre os meus ombros. É hora de ir, SYLV. Os brilhantes olhos amarelos de Sylvie se abriram. Pulando da cama, ela andou ao meu lado, me observando enquanto eu cuidadosamente aplicava a atadura especial para esconder a grande cicatriz no meu pescoço. Estou pronta. Antes de me dirigir para as escadas, parei no quarto da minha irmã e bati na porta dela. Ele é seu irmão. A porta se abriu, revelando minha irmã em meio bocejo, com o cabelo crespo de um lado e liso no outro. Atrás dela, deitado de bruços ao lado da cama, estava Bull. Ele nos espiou com um olho antes de voltar a dormir. Irmão? O que há de erra? Ela parou no meio da frase, olhando para as minhas roupas.
Você está saindo de novo? Já. Forcei um sorriso que não chegou aos meus olhos. Eu voltarei em breve. Eu puxei minha irmã em meus braços. Você não tem que voltar logo, apenas volte vivo. Ela me apertou forte antes de se afastar. Eli se ajoelhou e fez o mesmo com o meu vínculo antes de voltar. Minha irmã sorriu largamente, mas as lágrimas já haviam começado a brotar nos cantos dos olhos. Eu despenteei seu ninho de cabelo castanho claro. Eu prometo. Descendo as escadas, fui recebido por uma alegre Mika e Alfred de cara séria na frente do corredor que levava à sala de teletransporte. O rude e idoso anão, que subiu até meus ombros apesar de sua postura ereta, imediatamente se afastou de mim quando eu cheguei e seguiu pelo corredor. Vamos viajar voando e não pelos portais. A General Mika, por outro lado, passeava vagarosamente ao meu lado. Pelo sorriso em seu rosto pequeno e macio, alguém poderia pensar que ela estava a caminho de um piquenique. Mika está animada para finalmente ir em uma missão com você. Disse ela enquanto nos arrastávamos atrás do General Alfred. As outras lanças falam de você, embora nem tudo seja bom. Você sempre se refere a si mesmo na terceira pessoa? Perguntei. Na maior parte do tempo. Por quê? Isso está fazendo você se apaixonar por Mika? Ela piscou. Mika pode parecer assim, mas Mika é um pouco velha demais para você. Que pena. Eu disse, incapaz de evitar que o sarcasmo vazasse da minha voz. Vamos nos apressar, o tempo gasto nesta jornada significa o tempo gasto longe das batalhas já existentes. O general Alfred falou quando os soldados montando guarda na frente da sala de aterrissagem abriram as portas. Os artesãos e trabalhadores que estavam lá dentro deixaram o que quer que estivessem fazendo e nos saudaram quando chegamos. Uma pessoa, no entanto, caminhou em nossa direção com um sorriso inocente. Ancião Radias. Cumprimentou o general Alfred, se curvando profundamente, enquanto Mika e eu simplesmente baixávamos a cabeça. Lancas. O sorriso de Radias se aprofundou, a cicatriz correndo pelo olho esquerdo se curvando. Desculpe minha intrusão, eu apenas queria me despedir de todos vocês pessoalmente. É uma honra. Respondeu o general Alfred. Radias andou até mim, olhando silenciosamente com seus olhos cansados. Quando ele sorriu para mim, eu não pude deixar de desejar que essa pessoa não fosse um traidor, que eu suspeitei dele erroneamente. Eu ainda lamento o fato de que eu não fui capaz de proteger Elijah, e até o pensamento de perseguir e finalmente matar o homem que criou meu amigo como seu próprio sangue deixou um gosto amargo na minha boca. Radias colocou uma mão grande gentilmente no meu braço. Você deve estar cansado da sua batalha anterior. Pelos Azuras, esperamos que suas suspeitas se revelem falsas, para que você possa voltar correndo e descansar um pouco. Enquanto sua expressão e gesto pareciam genuínos, as palavras de Radias pareciam cuidadosamente escolhidas. No entanto, respondi com um sorriso. Sim, vamos esperar que seja isso. Talvez eu esteja suspeitando demais dele, pensei. Ele era o guardião de Elijah, afinal. Embora esse possa ser o caso, você não deve levar isso em conta tão pesadamente em relação às suas suspeitas agora. Aconselhou Sylvie. Soltando meu braço, Radias deu mais um aceno significativo para suas lanças antes de caminhar em direção ao fundo da sala. Alfred liderou o caminho para o porto do outro lado da grande sala. Estamos prontos para partir. Não voe abaixo das nuvens. Seu vínculo será rápido o suficiente para acompanhar Mika e Alfred? Mika perguntou. A orgulhosa Sylvie soltou um sopro de ar pelas narinas antes de se transformar em um dragão de tamanho normal. O chão do castelo tremia enquanto os trabalhadores ao redor de nós recuavam instintivamente, apesar de já terem visto meu vínculo antes. Eu vou conseguir.
Ela ressoou quando sua longa cauda me varreu e me colocou na base do seu pescoço. A parede à nossa frente baixou em um mecanismo de ponte levadiça, enquanto o piso abaixo de nós se estendia em uma grande pista de decolagem. Eu quase fui jogado para fora pelos ventos estridentes que atingiam o grande corpo de Sylvie. Enquanto o telhado e os múltiplos terraços eram protegidos por uma barreira transparente de mana, fomos atingidos com a força total dos ventos a uma altitude de mais de 20.000 pés. Nossas vozes perdidas no vento, o general Alfred apenas apontou na direção que deveríamos seguir. Imediatamente, a general Mika e Alfred decolaram em nuvens. Eu nunca me canso dessa visão. Pensei, olhando para fora enquanto o sol da manhã se tornava mais proeminente, lançando um brilho etéreo nas nuvens. Concordo. Sylvie respirou fundo antes de abrir as asas. Deixando o vento levar seu corpo para fora do cais, seguimos logo atrás deles, sem saber qual seria o resultado dessa jornada.